Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal dos Tribunais de Contas, um Boa canal tarde a que todos. versa e discute os principais julgados dos Tribunais de Contas do Brasil, e estamos aqui com imagens do plenário do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. E hoje a pauta da nossa análise é sobre o Instituto da Multa, a multa aplicada pelos Tribunais de Contas. Existe uma polêmica sobre essa temática e a gente vai trazer aqui alguns pontos que são importantes para que gestores, ex-gestores, pessoas ligadas a cargos públicos que tenham algum tipo de situação em que foram a elas imputadas multas por essas cortes de contas, como é que elas podem proceder, o que a gente recomenda sobre isso. Então eu trouxe um julgado importante, um julgado do STF, da primeira turma, o mandado de segurança 32201-DF de 2017, que teve como relator o ministro Roberto Barroso. E nessa decisão foi batido o martelo, pelo menos até o presente momento, sobre o entendimento dos prazos de aplicação de multas pelo Tribunal de Contas da União. E a nossa análise aqui vai exatamente não só entender esse processo, essa decisão como aplicada ao TCU, como para a maioria dos tribunais de contas do Brasil. Então, o julgado diz o seguinte: a decisão fala que o prazo prescricional para que o TCU aplique multa é de 5 anos, aplicando-se a previsão do artigo 1º da Lei 9873 de 99. Caso esteja sendo imputada ao agente público a conduta omissiva de ter deixado de tomar providências que eram de sua responsabilidade, tem-se que, enquanto ele permaneceu no cargo, perdurou a omissão desse agente. Então, no momento em que o agente deixou o cargo, iniciou-se o fluxo do prazo prescricional. Essa decisão é do informativo 858 do STF. Então, a primeira coisa que a gente quer colocar aqui para discussão, para análise, é o seguinte: a questão da multa, o prazo de aplicação da multa, ele constava da lei orgânica do TCU, a lei 8.443 de 92? Não, a lei orgânica do TCU não prevê esse prazo, e a maioria dos tribunais de contas, em suas leis orgânicas, também não prevêem prazo para a aplicação dessas multas. O que significa? Significa dizer que, em função do princípio da segurança jurídica, não se pode aqui o jurisdicionado que ele se sujeite a um prazo indeterminado para que essa corte possa aplicar essa penalidade, essa multa, O que se entende é que não se pode aplicar uma penalidade num prazo indefinido. A lei tem que prever, tem que ser restritiva nesse aspecto, especificamente nessa seara administrativa, principalmente. Então o que acontece? Não só o TCU, como a maioria dos tribunais de contas do Brasil, não tem prazo para aplicação de multas a gestores e a ex-gestores, especificamente, que estão sujeitos às suas jurisdições. O que acontece? O que foi que o Supremo entendeu? Muito bem, a lei orgânica do TCU não prevê prazo para aplicação de multa, então o Supremo, por meio de uma interpretação analógica, ele entendeu que poderia ser aplicado o prazo previsto na Lei 9873 de 99, em seu artigo 1º, que é uma lei que fala especificamente sobre o prazo para a administração pública federal, direta ou indireta, no exercício do seu poder de polícia, aplicar a penalidade de multa. Então, esse prazo de 5 anos ele foi carreado da lei que vale para a União, especificamente aqui para a administração pública federal, aplicar
em função do seu poder de polícia, aplicar essas multas ao seu jurisdicionado. Então o Supremo, por meio dessa interpretação analógica, também entendeu que esse prazo para o TCU era de 5 anos. 5 anos. E o que acontece? Acontece que após essa decisão do Supremo, né, ficou em discussão o seguinte ponto: a partir de que momento começa a transcorrer esse prazo de 5 anos? Bom, o prazo de 5 anos começa a correr, tem o seu fluxo iniciado a partir do momento em que o gestor deixou o cargo que exercia. A partir do momento que o gestor deixou o cargo que exercia, e neste cargo foi onde se redundou a aplicação da multa, quando ele exercia este cargo, então, a partir do momento que ele deixou o cargo, computa-se 5 anos para se aplicar essa multa. Caso não seja aplicado nesse prazo, prescreve o direito do Estado, no caso, de fazer a aplicação dessa penalidade. Aí surge o seguinte questionamento: e se por acaso o gestor não deixar o cargo, não se afastar do cargo, seguir a vida inteira nesse cargo, então essa multa não terá prazo de prescrição que comece a fluir. Ela poderá ser aplicada enquanto ele permanecer no cargo, seja 1, 2, 10, 20, 30 anos. Então ela só começa a correr o prazo de prescrição da aplicação dessa multa após o gestor deixar o cargo. Esse é um entendimento consolidado pelo STF num ditame aplicado ao TCU, que no nosso entendimento pode ser aplicado a todos os tribunais de contas que não tenham essa previsão legal em suas leis orgânicas sobre o prazo prescricional, o prazo de aplicação da multa. E nessa toada, o nosso entendimento é que esse ponto tem valor nacional e pode ser, no caso a caso, estendido ao jurisdicionado que aqui se encontra. Então, esses 5 anos é após o afastamento, a exoneração do cargo que o gestor ocupava. Muito bem, pessoal. Outros aspectos desse entendimento podem ser, obviamente, analisados no caso concreto, com mais detalhes. Isso tudo depende muito da situação. Eu queria deixar aqui um pedido, né? Fica o convite a vocês se inscreverem no canal para receberem as notificações. Né? O canal ele posta praticamente todos os dias uma análise de algum julgado importante, uma decisão que seja relevante não só do ponto de vista do TCU, mas também para outros tribunais de contas. Fica aqui o nosso abraço e desejamos encontrá-lo num próximo evento, num próximo momento. Um grande abraço a todos.